gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de uma das eras mais complexas, mais incríveis e que mais moldaram a política e cultura pop em todos os tempos. Erotica, da Madonna. Um álbum que foi muito marcado não somente pela controvérsia do seu lançamento, mas como também por um projeto que nenhuma outra artista pop, pós o tempo de Madonna, ousou fazer, o livro Sex. Hoje a gente vai conhecer todos os detalhes dessa obra incrível que merece, sim, ser lembrado sempre. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pela Madonna e que eu tenho certeza que você vai amar usar no grande show que a rainha vai fazer no dia 4 de maio aqui no Brasil. Todas as estampas estão disponíveis em vários tamanhos e cores diferentes que eu tenho certeza que você vai amar. O link tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Com um clique você chega lá e confere tudo. Pra gente poder começar a entender como esse álbum foi concebido, primeiro a gente tem que refletir o que estava acontecendo no início da década de 90, porque foi um período muito complexo e muito significativo na história. Naquele período, nós estávamos passando por diversos desenvolvimentos sociais, políticos e culturais. Infelizmente, a homofobia estava totalmente generalizada e o HIV era muitas vezes erroneamente associado à comunidade LGBTQIAP+, especialmente aos homens gays. Isso acabou gerando muita discriminação, preconceito, falta de compreensão sobre a doença, né? Algumas pessoas inclusive viam o HIV como uma doença gay, o que exacerbava o estigma e a discriminação enfrentados pelos indivíduos, incluindo perda de emprego, ostracismo social e até mesmo violência. O medo e a incompreensão da doença levaram a uma relutância também em prestar cuidados e apoio às pessoas afetadas. E é nesse contexto louco que a Madonna lança duas de suas obras mais ousadas de todos os tempos, o Erotica, assim como também o Sex Book. 10 anos depois que ela tinha assinado seu primeiro contrato de gravação com a Sire Records em 1992, a Madonna decide fundar sua própria empresa de entretenimento e multimídia, a Maverick, constituindo em uma gravadora, uma produtora de filmes e divisões associadas a lançamentos musicais e de livros, radiodifusão e publicidade. O acordo era uma joint venture com a Time Warner, que pagou para ela um adiantamento de 60 milhões de dólares e lhe ofereceu 20% de royalties em seus empreendimentos musicais, uma das taxas mais altas do setor, igualada na época apenas a que o Michael Jackson recebeu da Sony um ano antes. A Madonna falou que imaginava essa empresa como um laboratório de ideias artístico e comparou ela a um cruzamento entre o Bauhaus, o inovador instituto de artes alemão formado em 1919, e o The Factory, estúdio de gravação pertencente ao Andy Warhol com sede em Nova York. Ela ainda afirmou nessa época: começou como uma vontade de ter mais controle. Há um grupo de escritores, fotógrafos, diretores e editores que conheci ao longo do tempo que eu estava em carreira e quero levar isso comigo aonde quer que eu vá. Quero incorporá-los à minha pequena fábrica de ideias. Também entrei em contato com muitos jovens talentos que sinto que tem algo empreendedor a fazer nessa indústria. Os dois primeiros projetos que a Maverick lançou foi o álbum Erotica, que é o quinto álbum de estúdio dela, assim como também o livro Sex. A Madonna colaborou com Pat Boone para o álbum. Ambos começaram a trabalhar na década de 80, fazendo alguns remixes para alguns singles dela, e mais tarde começaram a escrever e produzir em conjunto músicas, por exemplo, que computariam no projeto I'm Breathless, que inclusive tivemos aí Vogue, que liderou a parada estadunidense da Billboard Hot 100 em 1990. No mesmo ano, o Pat Boone trabalhou com a Madonna na coletânea dela The Immaculate Collection, no qual ele produziu a música Rescue Me e também remixou canções anteriores usando a tecnologia de álbum Key Sound.
2 anos depois, eles se reúnem novamente para gravar This Used to Be My Playground, que foi produzida durante as sessões de erótica e utilizada nos créditos do filme A League of Their Own, estrelado, no caso, pela Madonna, e acabou se tornando também o 10º número 1 na Billboard Hot 100 dela, fazendo inclusive a Madonna, na época, a artista feminina com a maior quantidade de músicas nessa posição naquele período. Basicamente, a fórmula estava na mão da Madonna, né? Ela sabia muito bem o que ela queria fazer naquele próximo trabalho dela e quais deviam ser as influências que ela ia endossar para o projeto. Então, basicamente, ela juntou o útil ao agradável. Ela apenas pegou a faca e cortou o queijo. Além do Pettibone, a Madonna também colaborou com o Andre Betts, que anteriormente coproduziu a música dela Justify My Love para também o The Immaculate Collection. Ela explicou que estava muito interessada em trabalhar com eles devido às suas capacidades de permanecerem ligados ao underground. Ela afirmou: eles vêm de extremos opostos em termos de estilo musical e abordagem lírica, mas ambos estão ligados às ruas e ainda são jovens criativos. Vamos imergir ainda mais nessa história. O The Immaculate Collection foi um sucesso absurdo em 1991. Até hoje já vendeu mais de 30 milhões de cópias, sendo a coletânea de sucessos mais vendida de todos os tempos por um artista. O Pettibone afirmou na época: eu sabia que eu poderia fazer algo ótimo depois que eu fiz Vogue Rescue Me. Então comecei a montar faixas com meu assistente, o Tony, e acabamos criando alguns demos que mandamos pra Madonna. Madonna encontrou com Pettibone na cidade de Nova York para aí sim começar a trabalhar nas novas canções. Vale lembrar que o Anthony, que era um dos assistentes ali do Pettibone, afirmou que a Madonna trouxe um livro cheio de letras e ideias de melodia, que o Pettibone criava as músicas e ela as letras. Ele, no caso, tinha o papel de programar um computador Macintosh para tocar a percussão e o sintetizador, e transferiria então esse tipo de produção para um gravador onde a Madonna faria os seus vocais. De acordo inclusive com o que foi falado pelo Mark Bagel, no primeiro lote de músicas que eles trabalharam para o álbum Erótica, estava a faixa título, Erótica, que seria lançada inclusive como lead do projeto, Deeper and Deeper, Bad Girl, Thief of Hearts, que é uma música que eu amo demais da conta, e Rain. Inclusive, o Pettibone afirmou que o trabalho dele com a Madonna era muito esporádico, porque como ela estava dividindo o seu tempo com outras atividades, como por exemplo o próprio livro Sex que ela estava fotografando, ela ficou indisponível por algumas temporadas longas, e ocasionalmente ela acabava se encontrando com o Andre Bates para também fazer algumas outras canções. No início das gravações, a Madonna não gostou do primeiro grupo de músicas que ela gravou. Inclusive, de acordo com Mark Landros, da revista Classic Pop, a produção imaculada e brilhante de Pettibone foram a antítese do que ela imaginou para o Erótica. Ela queria que o álbum tivesse um toque cru, como se tivesse sido gravado num beco do Harlem. Também surgiram problemas com o sequenciador que estava sendo utilizado. Os processos informáticos do projeto acabaram demorando um pouco mais do que o previsto e atrasaram as gravações. Pettibone teve que manter as coisas andando o mais rápido possível, pois não queria que Madonna perdesse o interesse pelas músicas que eles haviam feito. Também nesse ponto, as canções estavam ficando um pouco melancólicas, ao oposto das ideias de letras muito mais sérias e intensas que a Madonna estava trazendo para as sessões. Foi inclusive ideia dele escrever uma canção para o amigo de Madonna, Martin Bergone, que havia falecido de HIV e que veio a se tornar a canção In This Life. Inclusive, ela escreveu a letra dessa canção em 15 minutos. A faixa título do projeto, que acabou virando o primeiro single, passou por numerosas mudanças radicais durante o processo, com 4 versões diferentes sendo gravadas. A Madonna primeiro cantava de uma maneira, depois ela decidiu apagar tudo e gravar de novo, e assim eles foram fazendo. A versão final do projeto acabou sendo furtiva, sexy, vulgar e suja, algo que na primeira versão não existia. Era uma vibe completamente diferente, e o desenvolvimento da percepção de Madonna durante a produção acabou fazendo com que a canção assumisse essa vibração diferente e também mais sombria. Como durante as gravações do Erótica, a Madonna também estava trabalhando no Sex,
Sex, ela incorporou o alter ego de personalidade dominatrix chamado Mistress Dita, fortemente inspirado na atriz alemã Dita Parlo. Depois de ver o livro, o Pat Boone sugeriu que a Madonna incorporasse também o tema de dominatrix na letra da canção principal. Ele afirmou: "Você tem todas essas ótimas histórias no livro, por que você então não as coloca na música?" Madonna assim sai do estúdio com uma cópia do livro Sex nas mãos, volta e grava Erótica de uma maneira muito fria. Assim, Pat Boone percebeu que a canção nunca mais seria a mesma. O refrão e a ponte foram totalmente alterados e a música se tornou muito mais direto ao ponto. Para a música Deeper and Deeper, a Madonna queria adicionar uma guitarra flamenca em seu instrumental, uma ideia que o Pat Boone não queria fazer, mas ele acabou cedendo porque afinal de contas era a Madonna ditando as regras. Mais tarde ele decidiu também adicionar castanholas para realmente atingir o propósito que a Madonna queria fazer. Segundo também o coprodutor que estava trabalhando com Pat Boone na época, ele afirmou que ele mesmo começou a cantar alguns versos de Vogue, a Madonna ouviu e emulou, gostou do som e decidiu mantê-lo. Ela ainda explicou mais tarde: "Quando estávamos gravando de fato os vocais finais dessa canção, eu comecei a pensar nisso por um segundo, porque pra mim é uma daquelas músicas bem agitadas que faz com que você se sinta bem, e eu queria trazer isso novamente nessa canção." Where Life Begins foi a primeira obra do álbum que a intérprete compôs com Andre Betts, que ficou muito satisfeito com a temática explícita. Ela e o Betts também trabalharam juntos na faixa Waiting. Durante inclusive uma pausa nas gravações do álbum, o Pat Boone saiu de férias para as Ilhas Caimã e na Jamaica e respectivamente ouviram muito reggae. Com isso tudo, eles voltaram e escreveram duas canções que fizeram muita diferença no projeto: Why It's So Hard e Did You Do It? A inclusão da música Fever foi um acidente muito feliz, segundo o que a própria Madonna comenta. A Madonna e o Pat Boone estavam trabalhando em uma das músicas que não entraram no corte final do álbum, Goodbye to Innocence, uma canção super house que fala sobre viver no centro de uma polêmica de tempestade na mídia. Mas segundo o que a própria Madonna afirmou, essa música não estava funcionando dentro do que eles estavam buscando para o projeto. Sendo assim, eles começam a gravar alguns trechos de Fever, de Little Willie John, que inclusive a Madonna começou a cantarolar. A princípio, ela havia assistido um show de Peggy Lee e sua interpretação da música causou um grande impacto nela. Pat Boone gostou de como a música soava e eles decidiram gravá-la de um jeito mais bem certo, vamos dizer assim. O problema era que nem Madonna quanto Pat Boone conheciam a letra da música na íntegra. Sendo assim, a Madonna ligou para o Simon Stein da Sire Records e dentro de uma hora ele mandou a letra para ela. Sendo assim, eles fizeram a música Fever num período muito curto de tempo e assim eles tinham a última música do Erótica gravadíssima. Tanto o álbum quanto o livro Sex enfatizaram a importância da agência sexual e da autopropriedade. Madonna se retratou como uma mulher no controle de seus desejos, recusando-se a ser passiva ou submissa. Essa mensagem foi muito poderosa ao afirmar que as mulheres poderiam ter a sua independência sexual e fazer as suas escolhas de acordo com que elas tivessem vontade, em respeito aos seus corpos e aos seus próprios termos. Madonna ainda afirma que isso é o certo a se fazer em vez de se conformar com o olhar masculino ou de atender ideias tradicionais. Ela toma a narrativa com suas próprias mãos no projeto. Esse ato de desafio enviou uma mensagem clara de que as mulheres podiam e deviam definir suas próprias experiências sexuais, livres de julgamentos ou principalmente de objetificação. Afraid. You got afraid? Well, afraid at what was there, yeah. Why? I'd never seen the likes of it. You have so. I know. Oh, please. You haven't gone to you've never read Playboy magazine or Penthouse or anything like that? Yes, but it was different with you. Why? Well, there was the picture of you astride the mirror, masturbating. I thought that was horrible. Why? It just strikes me as horrible. I think that people's reaction to specific situations in the book was much more a reflection of that person
than me. Os elementos visuais e artísticos da era erótica abraçam a estética queer, com Madonna adotando um estilo mais andrógeno e também de gênero fluido. Seu visual, que incluía elementos com couros, trajes de BDSM e moda inspirada em drag, celebrava a androginia e brincava com as noções tradicionais do gênero e identidade sexual. Sua adoção da estética queer foi um afastamento inovador das normas tradicionais. Esta subversão dos papéis tradicionais do gênero e das normas sexuais foi particularmente significativa para os homens gays, uma vez que desafiou os constrangimentos sociais que frequentemente enfrentavam devido à homofobia e à discriminação relacionada também à epidemia do HIV. Com o lançamento do álbum Erótica, a Madonna causou uma grande controvérsia. A princípio, esse se tornou o primeiro álbum da carreira dela a receber o selo Parental Advisory, devido ao conteúdo sexual explícito, principalmente em músicas como Did You Do It? Por isso, o álbum também acabou sendo proibido em alguns países como na China e Singapura. Por esse motivo, eles acabaram criando duas edições diferentes do álbum, intituladas versões Clean. Uma que omitiu a música Did You Do It e outra música que continha esse selo de Parental Advisory tirado porque as músicas tinham todos os seus palavrões censurados. A capa do Erótica foi fotografada pelo Steven Meisel e é um resultado de uma das fotos promocionais que eles fizeram durante ali o livro Sex. Na imagem há um close da expressão orgástica de Madonna, com olhos fechados e a boca semiaberta. O título do álbum, aparentemente mal rabiscado, acompanha o nome da cantora. Algumas fotografias extraídas do livro também foram incluídas no encarte do projeto, na qual ela endossa a dita de uma forma absoluta. Tem ela lambendo o chicote, lambendo seu próprio braço, ela mesma aparece sentada, amarrada ou amordaçada. A contracapa também contém uma imagem muito provocativa da Madonna chupando um pé com bastante tesão. O Randy Taraborelli observou que era necessário realmente ouvir a música para compreender a real intenção da Madonna por trás do Erótica, porque o título, de certa forma, dava uma outra perspectiva sobre o que o projeto seria. O Mark Bagel, autor de Madonna Blonde Ambition, sentiu que essa imagem nova era extremamente desagradável e que a Madonna tinha ido longe demais, e outros fãs compactuaram com o que ele afirmou. Melinda Newman, da revista Billboard, comparou a capa do álbum à capa da banda The Darling Buds, que curiosamente também tem um álbum intitulado Erótica e que havia sido lançado apenas 2 semanas antes de Madonna, e a capa realmente parece muito uma com a outra. Eu vou estar deixando aí para vocês poderem conferir. O lançamento do álbum aconteceu num dia e o livro Sex no outro. Ele veio com um CD single com a música Erotic, que era uma releitura trip hop da música mais conhecida do álbum, que era Erótica. Mas em meio à polêmica criada pelo livro, a música da Madonna era literalmente a última coisa que passava na cabeça das pessoas, né, gente? Badalhaço nos Estados Unidos e na Europa também, o livro de fotos eróticas da cantora Madonna chega ao Brasil. Os primeiros exemplares foram importados por encomenda dos fãs. E a repórter Ananda Apple está agora numa livraria da Avenida Paulista. Oi, Ananda, será que você vai matar a nossa curiosidade? Dá para ver uma foto da Madonna? Uma não, vou mostrar várias. Vai começar pela embalagem. Olha que original. É um papel aluminizado com o rosto da Madonna, que vem com um CD, com o single Erótica, e tá aqui o livro Sex, capa de alumínio, pesa 1 kg. E veja só as fotos do fotógrafo Steven Meisel. Madonna assume a personalidade de uma prostituta, faz textos, são fotos coloridas, em preto e branco. Fotos de bom gosto, algumas as pessoas poderiam ficar chocadas também. Embora alguns críticos tenham entendido, né? O próprio colunista da Playboy, Craig Pope, disse: "Já vi muita pornografia. Isso não é pornografia. Este é um livro sobre como o sexo está envolvido na cultura." Porém, a cantora Madonna parou o trânsito em Nova York para lançar o primeiro livro. Os fãs se divertiram com os tipos estranhos que chegaram para a festa da cantora. Tinha de tudo, até homens se fazendo de cachorro. Madonna convidou 800 pessoas para comemorar o lançamento de Sexo, o nome do livro.
Quando ela chegou vestida de tirolesa, aproveitou para fazer campanha para o democrata Bill Clinton, com um decote para ninguém botar defeito. A história logo ganhou um efeito manada de indignação contra a ideia do que o livro representava e quase nada sobre o que Madonna estava tentando dizer. Uma série de compromissos promocionais, incluindo uma entrevista na TV britânica com Jonathan Ross, foram frágeis e conflitosos, mas isso não impediu que os singles posteriores Deeper and Deeper e Rain também entrassem no top 10 do Reino Unido. É bom a gente enfatizar esse detalhe. As embalagens do livro Sex foram feitas em alumínio, que foi uma ideia direta da Madonna, e também um encadernamento feito em espiral em folha de mylar. Devido à natureza escandalosa das fotografias, do caos da mídia em torno da visualização inicial do livro, Madonna acabou não promovendo Sex, além de uma festa de pré-lançamento que ela fez com alguns locais especiais também falando sobre o projeto na TV. Seus editores ficaram muito apreensivos sobre o que o lançamento poderia fazer, bem como o potencial comercial do que o livro causaria no álbum. Acabou que o livro foi recebido negativamente por críticos e muitos fãs da cantora, que afirmavam o tempo todo: ela havia ido longe demais. O próprio Vaticano exortou seu povo a boicotar o lançamento, afirmando que tanto o disco quanto o livro eram moralmente intoleráveis. As autoridades indianas também disseram que o livro Sex ofendia a moral pública do país. A própria Press Trust of India, agência de notícias da Índia, citou um funcionário da alfândega dizendo que o livro seria apreendido em uma seção de entrada da lei, onde eles proíbem esse tipo de literatura. Os cidadãos de Alexandria, na Virgínia, apresentaram também uma queixa com o departamento de polícia da cidade em nome de um grupo chamado Rapides Parish Chapter of American Family Association, alegando que ele violou as leis anti-obscenidades da Louisiana. Batistas sul-estadunidenses não queriam que suas bíblias também saíssem das mesmas máquinas onde o livro Sex estava sendo impresso, e ameaçou parar de fazer negócios com a impressora de Chicago que estava produzindo os livros. A própria escola Baptist Sunday School Board, com uma divisão da Convenção Batista do Sul, revisou uma verba de $2.100.000 do contrato de impressão com a R.R. Donnelley & Sons. O James Draper, que era presidente da escola, disse que estava furioso por eles terem impresso esse livro obsceno e que eles não queriam mais trabalhar com a empresa. O próprio Entertainment Tonight, conhecido como E.T., informou que a Madonna havia também iniciado uma confusão por conta do videoclipe de Erótica, além de ter andado com os seios expostos no show de moda do design Jean Paul Gaultier e posando nua também na Vanity Fair. Um escritor também do The Sacramento Bee disse que desde que a imprensa queira controvérsia, Madonna estava disposta a oferecê-las. E assim, ela responde a todo esse kikiki afirmando: eu apenas estou fazendo isso para libertar a América e libertar todos nós desse sistema horrível que nós vivemos. Mas é aquilo, né, gente? A Madonna sempre soube muito bem usar a polêmica em favor dela. E assim ela conseguiu. O livro foi um grande sucesso comercial. A princípio vendeu só no primeiro dia 150.000 cópias e chegou no topo da lista de livros mais vendidos do The New York Times. Ele também se tornou um dos livros mais procurados depois que ele foi banido de várias lojas. Ao longo dos anos, a recepção da crítica em relação ao livro acabou se tornando positiva, com inclusive acadêmicos reavaliando o livro e julgando ele como um período não só especial da vida de Madonna, mas também avant-garde socialmente. O livro é citado pelo seu impacto na sociedade, na cultura e na própria carreira da Madonna. E é considerado um projeto corajoso, pós-feminista e uma obra de arte. Erótica recebeu críticas favoráveis de profissionais especializados, que consideraram esse projeto muito ousado e que também tinha uma produção muito foda. Comercialmente, no entanto, eles observaram que o projeto foi mais modesto em relação a outras eras que a Madonna já fez. O álbum não chegou no topo da Billboard 200, na verdade ele ficou em número 2. Foi inclusive o primeiro álbum da Madonna a não conseguir chegar no
topo da tabela desde o momento que ela estreou em 1982. O material também acabou vendendo apenas 6 milhões de cópias no mundo, sendo um dos discos menos vendidos da carreira da Madonna, principalmente levando em consideração o nível de legado que ela tem. 6 músicas no total foram promovidas como singles do Erótica, com destaque para 2 dessas canções, que no caso são Erótica e Deeper and Deeper, que conseguiram chegar no top 10. Como forma de divulgação, a Madonna acabou se apresentando em alguns programas de televisão, deu algumas entrevistas e claramente lançou a incrível turnê The Girly Show World Tour, que visitou cidades na América do Norte, na América Latina, Ásia, Europa e Oceania em 1993. Porém, a era erótica é considerada uma era que a polêmica em torno do livro Sex ofuscou o que de fato o projeto representava. Inclusive, muitos críticos afirmam que esse trabalho é um dos mais subestimados do catálogo da Madonna. Em retrospecto, ele foi listado como um dos 500 melhores álbuns da década de 90 pela Slant Magazine e um dos mais revolucionários de todos os tempos pela Rock and Roll Hall of Fame. Diversos críticos citaram inclusive esse álbum como uma das maiores influências que nós temos de todos os tempos para artistas pop moderna falarem sobre sexo em suas músicas, citando Britney Spears, Christina Aguilera e até mesmo a veterana Janet Jackson como pessoas que se influenciaram muito nesse tipo de obra. O Rock and Roll Hall of Fame, depois de considerar esse álbum dos mais revolucionários de todos os tempos, observou que poucos artistas antes ou depois de Erótica foram tão francos sobre suas fantasias e desejos. Madonna deixou claro que a vergonha e sexualidade são mutuamente exclusivos. No final, o projeto abraçou e defendeu o prazer e permaneceu na vanguarda da revolução sexual dentro da indústria pop. Sendo assim, o que a gente conclui? O disco Erótica realmente é muito injustiçado, mas ao mesmo tempo ele tem um legado absurdo, um legado que muitos artistas até hoje bebem na fonte, e as próprias falas por aí que nós temos de artistas modernos comentando sobre o legado da Madonna enfatizam o detalhe que esse álbum criou na sua geração. Ok? Comenta aqui a sua opinião sobre o disco Erótica, que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Ó, um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!